princípio do trabalho seria um percurso pela obra do Gaudí. Quer dizer, a minha interpretação, como eu vejo, como eu me sinto em relação à obra dele. Estou procurando fazer telas de grandes formatos, porque eu acho que para a observação desse universo, os pequenos formatos, eles não dizem muito. Então, para você entrar na obra do Gaudí, para você entrar nesse universo, você precisa de grandes espaços. É difícil um artista hoje em dia conseguir resolver uma tela desse tamanho sem ser monótono, sem ser repetitivo, né? A plasticidade em Gaudí é uma plasticidade arquitetônica. Em Annelise, a linguagem se traduz por uma plasticidade pitórica. São coisas diferentes na linguagem, mas que podem ter como pontos de partida e referenciais elementos como a arquitetura, a escultura ou qualquer outra arte que seja. Ela vê a obra do Gaudí não como um arquiteto, como eu veria. Ela sente uma outra impressão. E, captando essa impressão da obra dele, ela faz a paisagem dela. O que eu digo aqui, paisagem entre aspas, é a releitura das formas que o Gaudí usou na sua expressão artística através da arquitetura. Eu procuro deixar a parte sensível falar. Se eu morava num lugar que tinha muita natureza em volta, ao redor, eu comecei a virar uma observadora da natureza. Sim. E isso foi uma coisa que me marcou e que permaneceu em mim. Normalmente, os artistas que vão gradativamente transfigurando as suas coisas em termos de pintura, nem sempre eles têm como referencial ou ponto de partida, obrigatoriamente, a natureza. Gaudí observa a natureza permanentemente, no seu movimento, no seu arabesco, no seu espaço, na sua composição, na sua estrutura. O meu trabalho, de uma certa forma, é fazer as pessoas sonharem. Eu sou um profissional que lida com as emoções. E, para mim, ver uma obra de arte e ver uma obra da Annelise é uma obra de arte, é uma coisa que desperta em mim uma coisa que, ai, como me faz feliz de ter aquilo diante de mim. Ela faz um trabalho não de modismo nem para consumo. Ela faz um trabalho mais profundo para a satisfação dela e também de quem tem uma obra dela. Quando ela toma essa arquitetura do Gaudí como um ponto conceitual de reflexão, eu, na verdade, vejo ela fazendo uma arquitetura poética, uma reconstrução do corpo feminino. Enriquece até a visão que nós temos da obra de Gaudí. Você redescobre fases bonitas, através do trabalho da Annelise, da obra do Gaudí, do imortal Gaudí, que é por todos nós admirado. Tive um impacto quando me deparei com a obra do Gaudí. Nós fomos a Barcelona e eu fiquei apaixonada pelo trabalho dele. O Gaudí é um mágico, né? Então, ao olhar a arquitetura dele, eu não enxergava um prédio, uma construção, alguma coisa a mais, né? Aquela coisa lúdica, as cores, as formas, aquela criatividade exuberante de não se repetir nunca. Em toda a obra dele, você tem uma referência infantil. Isso me deixou assim, sabe, me aproximou dele, que eu achei uma coisa muito bonita. Eu acho que a humanidade é o Gaudí. Eu acho que todos nós somos a somatória de tudo que veio antes da gente. E o Gaudí traduziu muito bem isso.
um espaço dentro da arte brasileira que não foi ainda muito explorado. Começou a ser explorado por determinados artistas dentro do abstracionismo, dentro do cubismo, dentro do construtivismo, e me parece que essas coisas se fundiram em Annelise. E daí o caráter pessoal dessa arte, que sem se programar ou sem desejar de uma forma racional usar dessas coisas, essas coisas foram se integrando nela. Ela tem um desenho firme, ela tem uma pesquisa de superfície, de colagens muito interessante, e está com uma obra super evoluída, com uma mensagem, uma linguagem internacional. Eu compreendo a cor na pintura da Annelise como estritamente ligada às nuances da alma feminina, que são nuances de muito contraste, muito enigmáticas, e que, embora resultem em alguma coisa que é a beleza, que normalmente se associa também à mulher, tem muito mais para além disso. São várias obras ao mesmo tempo, e em cada pedaço da tela dela você tem uma leitura diferente. Se eu vou ver um tipo de exposição em que o artista tentou passar para mim uma forma, um desenho, eu vou tentar ver o desenho que ele tentou passar. Se ele tentou passar uma emoção, e essa emoção vem não na forma do desenho, mas vem na forma de manchas, na forma de cores, na forma de composição de cores, eu sinto a coisa completamente diferente. O ser humano sempre imagina, através das manchas, figuras, todo ser humano. Então, isso daí faz com que as ideias se desencadeiem e aí minha criatividade pode fluir sem nenhum pensamento e nenhuma preocupação mais racional. Cada tela, independente de tema, independente de época, é sempre um grande desafio, porque em cada tela a gente tenta avançar um pouco. E à medida que você quer avançar, esse desafio é uma coisa constante, desde o primeiro traço, desde a primeira pincelada. Então, é sempre um caminho de desafio. A textura eu acho muito importante no trabalho dela, porque ela se mistura, ela se funde com a intenção dos planos, essa textura entra, ou seja, como a gente pode falar, no lugar certo, na estante certo, para essa transição de planos e cores. Você vê que o desenho dela é seguro, o desenho é forte, o desenho em si já é um trabalho. Podia não ter nem cor, nem nada, já era um trabalho realizado. Quando ela acrescenta a pesquisa de superfícies, relevos e põe cor, é um novo enriquecimento. Quando eu vejo aquela arte primitiva, aqueles bisontes, aqueles homens e tal, eu sinto uma coisa que eu não sei se ele tentou passar, mas que eu olho e digo, nossa, como eu gosto disso. Pensando naquelas pinturas rupestres que eram feitas em cima de uma superfície totalmente irregular e que se aproveitava as reentrâncias e as saliências para conseguir as figuras, e eu acho aquilo uma coisa incrível, impressionante. Eu estou tentando, dentro da minha época, criar os mesmos obstáculos para sentir como vai se comportar a figura e a cor em cima desse suporte, dessa base. Enquanto ela começou a criar textura na tela dela, eu, nas minhas esculturas, que normalmente fazia em aço inox, em ferro, eu comecei a adquirir cor, o que mostra que realmente os caminhos são certos. Quer dizer, cada vez mais não há uma rígida divisão entre pintura e escultura. O importante é você realizar alguma coisa com uma filosofia de arte, com uma honestidade profissional e transmitir alguma coisa que você queira transmitir. Uma tela em branco sempre é um grande desafio. Em se tratando de uma temática já com um referencial de um grande homem como foi Gaudí, isso dá uma grande responsabilidade para o artista. Vamos supor
que no público exista uma pessoa que não enxergue e que não possa ler o quadro, porque não pode ver as cores. Se ela passar os dedos pela tela, ela vai ter as informações necessárias para ela, de uma certa forma, entender o que foi feito naquela tela. Então, isso é um caminho também que eu estou tentando desenvolver, não cuidando só da parte visual, mas também da parte tátil da obra. O artista tem uma emoção que ele coloca naquela obra. Eu tenho uma emoção que eu sinto quando eu vejo aquela obra. Necessariamente uma e outra não são a mesma coisa. Vários artistas vão por vários caminhos, né? E a Annelise está num caminho que eu acho um caminho, uma personalidade muito forte, né? Você não está ligada a nenhum modismo. Enquanto o artista tem capacidade de evoluir, ele está vibrante, ele está atual, está moderno. E é o que se sente na obra da Annelise. Todas as fases dela são produtos de pesquisa, de métier, de maturidade e de profissionalismo. Então a Annelise não viu em Gaudí e nem encontrou em Gaudí um ponto pelo qual ela fosse influenciável, mas simplesmente ela encontrou em Gaudí o que nela era Gaudí.